Olá, hoje cedo eu estava estudando um livro, que é esse livro aqui, chamado Teologia Básica, de Charles Rye. E lá no finalzinho, na parte de escatologia, né, a parte que fala sobre as últimas coisas, essa palavra escatologia, ela significa o estudo das últimas coisas, né? Logia é estudo, pensamento sobre, e escatos é o último, né? Então, um estudo sobre as últimas coisas, tanto dos fim dos tempos quanto do indivíduo em si. E na parte do fim dos tempos do indivíduo, o autor ele fala assim: só existem dois tipos de pessoas, os salvos e os perdidos. Toda pessoa que morrer sem ter recebido a Cristo como Salvador pessoal será condenada eternamente. E isso é algo verdadeiro, né? Isso está espalhado por toda a Bíblia. Nós vemos Jesus falando que ele vai colocar as suas ovelhas à direita e dizer: venham benditos do meu Pai para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E vai pegar os bodes e pôr à esquerda e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Nós vemos em João 3,36, né, que fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida, aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, isso está espalhado por toda a Bíblia e é algo que eu achei muito fantástico. Por quê? Porque é simples, né? Nós vemos ele falando, ó, só tem dois tipos de pessoas. Isso é verdade, né? Salvos e perdidos. Não tem um meio termo, né? Então, nós vivemos um tempo onde há uma grande diluição da verdade, né? Hoje tem várias visões sobre várias coisas, sobre vários aspectos, é, verdades multifacetadas, vista de vários prismas, né, de acordo com a ótica de cada um. Só que uma coisa é fato, né, que só existem os salvos e os perdidos. Por mais que os homens criem as suas verdades por aí, se Jesus disse que só existem salvos e perdidos, isso é fato. E o que diferencia o salvo do perdido, né? Quando, como ele diz aqui, toda pessoa que morrer sem ter recebido a Cristo como Salvador, ela será condenada eternamente. E a pessoa que tiver recebido a Cristo como seu Salvador, reconhecido Cristo como seu Salvador e se submetido a Ele como seu Senhor, essa pessoa será salva. Então eu pensei em gravar esse vídeo e compartilhar isso com vocês. E dizer a vocês que nunca esqueçam disso, tá? Muitas pessoas cresceram na igreja e se afastaram da igreja, perderam isso de vista. Eu quero chamar essas pessoas a se lembrarem dessa verdade, porque haverá um dia em que nossa vida vai terminar, a eternidade estará diante de nós, nós não sabemos em que momento Deus vai nos chamar e lembraremos dessa verdade, talvez nas chamas, talvez aonde o fogo ele nunca se apaga e o verme nunca morre, como disse Jesus. Mas aqueles que se lembram dessa verdade e se apegam a Deus a cada dia, sabendo que esse seu dia pode ser o último, quando terminar tudo para aquela pessoa, ela estará no paraíso, da mesma forma que o ladrão da cruz esteve quando Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Para aqueles que não conhecem essa verdade, eu quero proclamá-la aqui e dizer para você que o pecado torna o homem inimigo de Deus, o separa de Deus e o condena. Mas Jesus veio para que todo aquele que nele cresce tivesse seus pecados perdoados, seus pecados removidos, sua vida lavada no sangue de Cristo, para que de condenado ele se tornasse um homem justo diante de Deus, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. De inimigo é transformado em filho, pelo poder salvador de Deus mostrado em Jesus Cristo. E essa obra maravilhosa é aplicada sobre todo aquele que crê. E para aquele que está firme nessa verdade, que não acho que seja a maioria, se agarre nela mais forte do que nunca, porque hoje nós vemos a verdade, como eu disse no começo desse vídeo, fluindo pelas mãos e escorregando das mãos das pessoas, assim como água. Elas fluem pelos dedos e não ficam ali. Mas que essa verdade seja sólida para nós, que nós venhamos segurá-la como uma pedra, de maneira que ela não flua pelos dedos. E é fato isso que o autor disse aqui. Só existem dois tipos de pessoas. Por mais que o mundo diga um monte de coisa por aí, é fato. Só existem dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Os salvos em Cristo, os condenados ao inferno. E nós.
em que classe nós estamos, né? Para onde nós queremos ir. Parece ser algo claro, mas não é tão claro assim para todo mundo, né? E ainda que seja claro para algumas pessoas, isso aqui acaba se tornando uma verdade muito profunda, séria, pesada, relevante, mas que as pessoas ignoram, passam por cima dela, olham para ela e descartam. Imagine que você está passando numa rodovia à noite, tem um outdoor brilhando lá com uma mensagem super importante, dizendo assim: olha, pare dentro dos próximos 500 metros, porque ao fim da rodovia é um abismo ali. Um abismo, se você continuar pilotando aí, dirigindo, você vai cair nesse abismo. Só que a pessoa simplesmente olha aquilo e ignora aquilo e avança. Exatamente assim que acontece com aqueles que ignoram essa verdade. Só existem os salvos e os perdidos. Onde nós estamos? Em que classe nós estamos? Essa verdade não pode ser ignorada. E o que faz as pessoas ignorar essa verdade é o mundo materialista, o mundo imediatista, o mundo egocêntrico, onde o que importa é o homem, suas necessidades, e tudo isso é para ontem. Não se pensa na eternidade. Conta-se que muitas coisas, ainda há muito tempo de vida para fazer muitas coisas, sendo que na verdade eu estou gravando esse vídeo e não sei se estarei vivo daqui 5 minutos. Então são verdades reais e que nós não podemos negar, e eu trago elas aqui para nós, para que nós venhamos a relembrar dessa realidade que de fato é muito importante, e trago isso com muito amor e humildade, sabendo que essa é uma verdade não dita por mim, mas por Cristo. E quando eu li essa parte aqui que o autor escreveu no seu livro, isso falou muito comigo, sabe? Só existem dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Não vamos ser enganados pelo mundo. Meu amigo e minha amiga, não se engane com esse tipo de coisa. Ah, a verdade é aquilo que você acredita. Isso não é verdade, né? É, só existe uma verdade, e a verdade é Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse assim: eu não tenho a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Então a verdade não é uma posse, a verdade é uma pessoa, e é Cristo. Ele é a verdade. A verdade não é algo que eu acredito que é. Ah, eu acredito que o sol é escuro e que a lua é amarela ou roxa. Isso não é verdade, isso é uma coisa da minha cabeça. Ah, eu acho que o dia se chama noite, a noite se chama dia. Isso é uma coisa da minha cabeça, isso não é verdade. Ah, eu acredito que amanhã o sol não vai nascer. Isso não é verdade, certo? Então a gente não pode ir contra os fatos, não é? E fato é que a nossa vida ela é breve, ela é como um sopro. Nós precisamos estar atentos a isso. Que essa palavra entre no nosso coração, que nós vemos a Cristo rapidamente, desesperadamente, porque caso não, estaremos perdidos eternamente, conforme nos afirma a palavra de Deus. Existem teorias por aí dizendo que quando morre tudo termina. Isso é a teoria do aniquilacionismo, que fala, quando morre acabou. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há uma eternidade. Eu quero convidar você a ler na sua casa Lucas capítulo 16 e ver a história do rico e Lázaro. Leia aquela história para que você entenda um pouco sobre o que é a eternidade, a vida após a morte. Tá bom? Deus nos abençoe. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Em nome de Jesus.